Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Uma vez mais estamos chegando para participar com você, compartilhar com você a Palavra de Deus. O nosso desejo é fazer conhecida a Palavra do Senhor, porque é ela que muda a vida das pessoas. Hoje eu quero falar dentro do tema Antes sem Cristo, agora em Cristo. Deus tem uma mensagem para o seu coração e se você der atenção a ela, transformará sua vida. Vamos fazer a leitura de um texto, eu quero ler no capítulo 2 de Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, o versículo de número 12 e 13. Diz assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Baseado nesses dois versículos, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema. Antes sem Cristo, agora em Cristo. O capítulo 2 de Efésios, o apóstolo São Paulo está nos ensinando acerca da graça, da multiforme graça de Deus, pela qual fomos alcançados e fomos transformados. Ele vai mostrar aqui a salvação pela graça. E ele ensina, entre outras coisas, que nós, que não éramos judeus ou que não somos judeus, logo, dentro do texto, gentios. Quem são os gentios? São todas aquelas pessoas que não fazem parte do povo hebreu. Então, toda pessoa que não faz parte do povo hebreu são gentios. E ele vai mostrar os gentios sem esperança, sendo transformado em um povo de Deus. E ele vai começar, o versículo 11, ele vai lembrar, depois de mostrar que a salvação é pela graça, do verso 1 ao 10 ele faz isso, mas no 11 ele diz, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ele está falando nesse versículo que os judeus, que fez, através de Abraão, um pacto com Deus. A circuncisão aqui é um pacto exclusivo de Deus e Abraão, o pai dos hebreus, né? E nós, que não fomos submetidos a esse processo, nós não somos da circuncisão. Eu não faço parte, até porque dentro do Novo Testamento, a circuncisão deixa de ser uma obrigação como era no Velho Testamento. E aqui está dizendo, e os chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Está falando de gentios e de judeus. O povo escolhido por Deus, que é os hebreus, e nós que não tínhamos direito à promessa. E aí o interessante de tudo é que no versículo 12 ele vai falar que naquele tempo, antes de nós aceitar a fé, ele está fazendo aqui uma alusão de quando nós não servíamos a Deus, naquele tempo estáveis sem Cristo. Grave essa expressão, sem Cristo. E o versículo 13, depois de mostrar todas as consequências de quem vive sem Cristo, ele vai mostrar, mas agora, com algumas traduções diz com Cristo. A minha diz,
em Cristo. Daí o tema da mensagem. Antes, sem Cristo, agora com Cristo. Veja que no versículo de número 12, ele vai falar as consequências de você andar sem Jesus. Sem Jesus, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Ou seja, nós não fazíamos parte do povo de Deus. Segundo, sem Jesus ou sem Cristo, nós éramos estranhos aos concertos da promessa. Nós não tínhamos direito de todas as palavras que foram direcionadas a Abraão. Nós não tínhamos, porque éramos gentios. E o versículo ainda diz que, além de nós sermos separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, ou seja, além de tudo isso, ainda não tínhamos esperança, e andávamos sem Deus no mundo. Triste quadro. Triste quadro. Aqui está dizendo que nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas aí chega o verso 13, e Paulo vai explicar algo extraordinário. Ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós, aleluias, que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, eu quero mostrar para você o que a cruz de Cristo, o Calvário, fez conosco. Nós éramos um povo sem promessa, nós éramos um povo estranho a esse concerto, não é? Nós não tínhamos nenhuma esperança, nós estávamos separados de Deus, andávamos. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí, Jesus vai para o Calvário, Jesus faz a obra redentora do Calvário, e a partir da cruz, as coisas mudam. Tanto que a epígrafe desse capítulo, a partir do versículo 11, diz: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. É o Calvário que vai nos unir. É o Calvário que vai fazer de dois povos um só. E aqui eu preciso mostrar algumas coisas muito lindas que estão no texto. Vou fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós damos continuidade com a mensagem. Antes, sem Cristo, agora em Cristo. Um minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos ministrando dentro do capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 12, a mensagem antes sem Cristo, agora em Cristo. E aqui eu encerrei o primeiro bloco dizendo que o Calvário, a cruz de Cristo, a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, foi o grande divisor de águas. Você verá a partir de agora que Paulo vai mostrar os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No versículo 3 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós... Vamos explorar essa expressão aqui, ó.
que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vós que estáveis longe, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, chegastes perto. Então, é um paralelo que Paulo está aqui falando entre a velha vida e a nova vida em Cristo. Antes, sem Cristo, fala de quando nós vivíamos segundo os nossos próprios sentimentos. O capítulo 2, do versículo 1, versículo 2, diz o seguinte: em que noutro tempo andaste segundo o curso do mundo. Naquela época, nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, corroborando o que nós estamos falando, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, antes, sem Cristo, nós éramos vítimas do pecado. E aqui você precisa entender a grandeza da obra redentora do Calvário, porque eu vivia uma vida para o pecado. E é bem provável que você também. Mas o texto está dizendo que mesmo vivendo tudo isso, Deus, na sua riqueza, na sua grandeza, do seu grande amor, Ele vai abrir-nos a porta para que nós possamos entrar por ela e nos aproximar de Cristo, nós que estávamos longe. Tanto é que no verso de número 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Aleluia! Eu gosto desse texto. Eu amo esse texto, porque ele mostra esse divisor de águas. Uma vida sem Cristo e agora uma vida com Cristo. Uma vida em Cristo. Aliás, Efésios, se você for ler essa carta com muita atenção, você vai ver inúmeras vezes a expressão em Cristo, com Cristo, para Cristo, através de Cristo, por Cristo. Enfim, Jesus aqui está no centro. Por isso que essa carta é uma carta cristocêntrica. Ela nos mostra o que nós somos com Jesus, o que nós somos em Jesus. E veja que aqui nós vamos ver algumas bênçãos, alguns milagres acontecendo. Preste atenção. Retomando ao versículo de número 13, aliás, o 14, diz: porque Ele é a nossa paz. Então, primeira coisa, nós vivíamos longe, e agora chegamos perto. E isso só foi possível através do sacrifício de Jesus no Calvário. Mas aí depois ele vai dizer o seguinte: antes sem reconciliação, agora temos paz com Deus. É o que está escrito. Veja o 14: porque Ele é a nossa paz, o qual entre ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Havia uma divisão entre o povo hebreu e todos os outros povos. Mas aqui Deus está fazendo de dois povos, que dentro do texto bíblico é os judeus e os gentios. Eu já expliquei que os gentios são todos aqueles que não são hebreus e que não tinham acesso à promessa, que não tinham direito, estavam estranhos, como o texto diz, às promessas de Deus. Então, veja aqui, em Colossenses 1, e versículo de número 10, 1 e versículo 20, nós aprendemos que a paz vem através do sangue de Cristo. E quando eu estou falando do sangue de Cristo, estou falando do Calvário, porque foi no Calvário que Ele derramou o sangue dele para que nós pudéssemos ser salvos. Olha, eu preciso ler o versículo para a gente entender direitinho. Colossenses capítulo 1, versículo de número 20, diz assim, ó, dentro do assunto que estamos tratando: e que, havendo por Ele mesmo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto aqueles que estão nos céus.
Então, irmãos, o sacrifício de Jesus deu-nos o privilégio de fazer de dois povos um povo. E aqui o versículo de número 15 diz: na sua carne, Jesus fez isso, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz. Aleluia! Deus nos alcançou e eu sou hoje um homem liberto, transformado pelo poder do Calvário. É por isso que não existe cristianismo sem Calvário, não existe cristianismo sem a vida transformada pelo grande e poderoso sacrifício que ele fez no Calvário, para que eu pudesse estar onde estou hoje. E você de igual forma. Eu tenho que fazer mais uma intervenção comercial e na sequência nós vamos concluir a mensagem que tem como tema: antes, sem Cristo, agora em Cristo. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando Efésios, capítulo 2, a partir do verso 12 e 13. E eu encerrei o segundo bloco dizendo de todos os benefícios que o Calvário nos proporcionou. A mensagem tem como tema: antes sem Cristo, agora em Cristo. E esse agora em Cristo é essa fase linda que nós estamos desfrutando da companhia, da presença poderosa de Jesus. Ele que de dois povos, hebreus e gentios, fez um povo só. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que o Calvário tem esse poder de reconciliação. Veja que no 16 diz: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ele está falando dos hebreus que estavam desfrutando da promessa e nós que estávamos longe fomos constituídos um povo só. Então eu poderia dizer que nós, como gentios, fomos transformados em povo de Deus. E hoje nós podemos desfrutar desse grande benefício. Tem gente que não valoriza isso porque ainda não entendeu o plano da salvação. É possível que você esteja me ouvindo e não tenha ainda entendido a grandeza da salvação, porque você não consegue ainda dimensionar o que é a eternidade. Mas é preciso lembrar que só haveremos de desfrutar da eternidade se hoje eu abraçar Cristo, se eu andar com Cristo, se eu colocar Ele no devido lugar. E aonde é que Ele deve estar? Como a própria carta de Paulo aos Efésios mostra, Ele tem que estar no centro. No centro da nossa vida, no centro de todas as ações. É Ele que tem que dar norte, é Ele que tem que instruir, é Ele que tem que orientar, é Ele que fala para ir, é Ele que fala para voltar. Enfim, tudo tem que girar em torno dele. E se não é assim, está errado. Então, concluindo, o versículo 18 diz assim, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos
e da família de Deus. Olha o que está aqui. O Calvário fez com que nós tivéssemos acesso ao Pai. Antes não tínhamos acesso ao Pai. Agora, em Cristo, é possível que eu me relacione com o Pai. E mais que isto, eu posso receber todos os privilégios de filho. De filho, minha gente. O versículo diz assim, ó. Antes que já não sois, assim que já não sois estrangeiros. Eu não sou mais estranho. Eu não estou mais distante da promessa, porque a promessa agora também me alcança. E pode alcançar você também, se você viver para Jesus, se você colocar Jesus no centro da sua vida. E aqui o versículo vai dizer que, além de termos esse grande privilégio de deixar de ser estrangeiro, de deixar de ser forasteiro, nós passamos a ser co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia! Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada no Espírito. E aqui eu mostro, e o texto, acima de tudo, ensina que nós estamos fundamentados em Jesus Cristo. E uma pessoa fundamentada em Jesus Cristo é uma pessoa vencedora. Pode vir vento, pode vir provação, pode vir lutas, ele vai permanecer de pé. Por quê? Porque ele está fundamentado, ele está alicerçado na pedra fundamental. E a pedra principal que o texto diz, usando aqui uma linguagem de figura, a pedra principal da esquina é a pedra de sustentação da casa. E você, todos nós, precisamos estar edificados em Cristo, porque aqui está o segredo da vitória. Se você edificar a sua casa em qualquer outro fundamento, é bem provável que quando chegar a prova, quando chegar o vento, aqui dentro de uma linguagem de figura, a própria Bíblia usa essa linguagem, quando chegar o vento, a tempestade, correr os rios e assoprar sobre a casa, ela vai cair. Por quê? Porque ela não está fundamentada em Cristo. Portanto, meus irmãos, que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos dar entendimento, para a gente valorizar o que nós recebemos agora em Cristo. Antes vivíamos distante de tudo isso, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tínhamos esperança e vivíamos sem Deus no mundo. Mas agora nós desfrutamos de todos esses benefícios que o texto diz. Eu tenho o privilégio de viver a unidade de Cristo. Por quê? Porque Jesus coloca por terra esse muro que separa. O Calvário tem esse potencial de colocar por terra. O versículo de número 14 fala disso. Por isso, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. Jesus faz isso por todos aqueles que querem viver uma vida piedosa para Ele. Então, amados, reflita sobre isso. Valorize a salvação. Não abra mão da salvação que Jesus te concedeu através do sacrifício na cruz do Calvário. É a mensagem que eu deixo para você, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ministrar uma mensagem que mostra o que éramos antes de Cristo e o que nós somos agora que conhecemos a Cristo. Pai querido, que nós possamos cada dia mais desfrutar das benesses daqueles que andam com Cristo. Meu Deus, que a nossa vida seja cada dia mais abençoada. E eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que nesse momento de fé
intercede junto a Ti por uma vida cristã saudável, sadia, forte, acima de tudo bem direcionada. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, que nós possamos valorizar a salvação que, como o texto diz, é pela graça, não é mérito humano, não é fruto da nossa capacidade, não, foi algo que o Senhor nos deu pelo Teu grande e poderoso amor manifesto no Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Pai, a vivenciar o Evangelho da forma que o Senhor quer que vivamos. Em nome de Jesus. Amém. O tempo passou muito rápido e nós já estamos encerrando mais um programa Palavra de Fé. Que Deus possa dar a você e a mim também essa conscientização da importância da salvação. Que você viva para Jesus. Lembre-se de uma coisa, se você ainda não tem uma experiência com Ele, vá atrás dessa experiência. Deus quer se revelar a você através de Jesus Cristo. Me despeço, desejando uma semana de bênção, que você possa ser alcançado pela poderosa, pela maravilhosa presença do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.